descer pro Balkans vai ter uma surpresa muito boa, porque realmente é bem barato. E lugares como a Albânia, por exemplo, a Albânia tem a costa da Albânia é fantástica, é muito bonito. Tem várias praias para se conhecer lá, né? Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto, aqui Gabriel Rubens novamente e mais uma vez com o Derek Lima falando lá de Belgrado. O Derek que já fez o episódio, né, contando como que foi a jornada dele de ir morar em Belgrado, e hoje ele vai contar como essa vida lá na Sérvia tá proporcionando ele coisas diferentes, como poder continuar viajando mais, né? Ele já viajava bastante no Brasil, como o Derek contou no episódio anterior, mas agora tá viajando para outros países e trabalhando remotamente. Não é isso, Derek? Com certeza. Muito obrigado de novo pela oportunidade. Nossa primeira conversa foi muito interessante. Acho que deu para explicar bastante, né, um pouco da minha história e também dar um pouco de informação para quem estiver interessado na área de TI um pouco lá fora, principalmente na Sérvia. E é um prazer estar aqui de novo. Então, dessa vez a gente vai focar somente em viagens. É um assunto que eu gosto muito. Então, estou bem preparado aí. Então, vamos embora. E falando o que você faz novamente, né? Claro, trabalha com desenvolvimento de software, mas em qual área, para qual país, né? Porque eu acho que isso é importante para a gente entender como que é o teu trabalho remoto. Sim, então atualmente eu estou como programador e basicamente quando eu comecei a ter minha primeira oportunidade de trabalhar remotamente foi também como programador. Isso já foi lá no Brasil, né? Como eu falei no episódio anterior, no Brasil teve uma oportunidade quando eu vim para Belgrado, de continuar trabalhando remotamente para o Brasil. Então esse foi o meu primeiro contato, né, com esse tipo de trabalho. Anteriormente eu trabalhava como administrador de servidores e hoje em dia eu paro para pensar, eu acho que é um trabalho mais complicado de você conseguir trabalhar remotamente, né? E tanto é que foi um dos motivos que me fez trocar para a área de programação, além de eu estar curioso de ser um programador. Já naquele tempo no Brasil, quase 10, 9 anos atrás, eu já pensava em arrumar alguma forma de trabalho que fosse mais flexível. E aí a programação foi a melhor oportunidade que eu achei, né? Sim, eu acho que o trabalho remoto é um privilégio, né? Para não todo mundo, nem todas as áreas dá para fazer isso. Então, sei lá, jornalista consegue, quem trabalha com publicidade, né? Marketing. Então, tem algumas áreas que não dá, então é um privilégio que a gente que trabalha com TI consegue. E ainda nesse mesmo contexto, cara, eu queria saber de ti, que já está trabalhando remoto há um tempo, né? O que é o mais importante para se manter, sei lá, se manter engajado, para conseguir trabalhar, porque eu acho que trabalhar de casa não é tão fácil como parece, principalmente no começo, né? Eu tive muita dificuldade quando a gente teve que ficar remotamente obrigatório, porque, primeiro, eu trabalhava demais, né? Muito mais do que deveria, porque eu não conseguia desligar do computador. Depois eu tive uma fase que eu me distraía muito fácil, né? Tipo, tava ali tão fácil em casa de abrir um YouTube, sei lá. E demorou um tempo pra eu me ajustar, assim, né? Então, primeiro, como que tu fez, né? Antes da pandemia, pra se ajustar no trabalho? O que tu acha que é importante levar em consideração pra se manter organizado e produtivo? Sim, eu tive os mesmos problemas que você teve. Eu acho que eu fui trabalhando um problema de cada vez, né? O meu primeiro problema foi a questão de trabalhar muito. E eu acho até interessante falar sobre isso, porque às vezes quando você conversa com seus amigos, com seus familiares, você fala que trabalha de casa, o pessoal tem aquela visão, né, que você fica deitado no sofá e de alguma forma o trabalho está sendo feito, né? Mas não é assim. O problema que eu tive é que, como eu estava dentro de casa, psicologicamente era muito difícil separar a casa do escritório. Então, assim, muitas vezes eu estava numa tarefa que eu sabia que eu não iria terminar, mas como eu já estava em casa, eu já ficava naquela mentalidade, se eu terminar aqui rapidinho, eu já vou para a sala, ou então vou para a cozinha e faço um jantar, então dá para trabalhar um pouquinho mais, vou tentar terminar hoje. E com essa mentalidade, vou tentar terminar hoje, ou posso trabalhar mais um pouquinho, eu acabei percebendo que eu estava trabalhando bem mais.
E eu também percebi que estava mais difícil desligar do trabalho, né? Porque às vezes você termina, quando eu estava trabalhando, por exemplo, em escritório, quando eu já saía do escritório, tudo que era relacionado ao trabalho ficava lá no escritório. Então, acabou aquela vida de trabalho, vamos fazer outra coisa. Agora, trabalhando de casa, eu tive muito problema para fazer essa distinção, né? Eu fechei o laptop, agora eu vou fazer outra coisa. Às vezes ficava pensando, pô, dá para fazer terminar aquela tarefa ali. Então, assim, a melhor forma que eu achei de resolver esse problema foi pegar um apartamento com um segundo cômodo. E aí, nesse segundo cômodo, eu fiz um escritório. E aí, eu trabalho nesse escritório. Por exemplo, agora que eu estou aqui nesse momento gravando com você. E aí, quando eu termino meu trabalho, eu fecho a porta. Então, assim, o escritório eu só entro para trabalhar. A partir do momento que eu fechei a porta, já acabou o dia na questão do trabalho e a vida que segue. Então, eu vou fazer outras coisas. Então, isso aí foi minha primeira dificuldade, né? A segunda, como você também falou, é a questão das distrações. É muito difícil se distrair em casa, porque você está aqui, você está no conforto da sua casa, você pode parar para assistir no YouTube, para jogar um videogame. Às vezes eu estou a fim de andar, eu faço uma caminhada de meia hora só para esticar as pernas um pouco. Também faço yoga. Então, todas as atividades que eu poderia fazer somente depois que eu saísse do escritório, elas estão aqui na minha frente, né? Então, é muito difícil você não se distrair com todas essas coisas que você tem dentro de casa. Então, tem também aquela questão do trabalho mental para você conciliar isso. Então, para resolver esse problema, eu tento fazer uma rotina com que eu trabalhe, por exemplo, 40 minutos, né? Eu passo 40 minutos bem focado ali, fazendo o meu trabalho, e aí eu tiro 20 minutos, faço uma pausa. E aí essa pausa eu chamo de recompensa, né? Aí eu faço uma coisinha ali, eu gosto muito de assistir YouTube, né? Então assisto um clipe, então jogo um pouco de videogame, e aí depois eu volto pro trabalho de novo. E aí eu vou repetindo. Entendi, sim. E para mim o que ajuda bastante também são as rotinas. A pausa, né? Como eu fico muito tempo em reunião, é até difícil ter a pausa agora. Então, isso já facilitou. É meio chato, mas beleza. Mas acho que pra mim o importante é, cara, tomar banho, sabe? E colocar a roupa, passar perfume. Por mais que pareça bom, mas pra mim é parte da rotina. Na hora de desligar também, eu janto, né? Minha companheira, assiste uma série, depois sai pra andar, sabe? Mas tudo isso ajuda a criar essa diferenciação de que eu tô no mesmo cômodo, mas Sim. algo mudou, tem um ritual de passagem, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Então, eu acho que essa é a principal barreira, né, na questão do trabalho remoto, assim, é a questão mental mesmo, porque você trabalhando de um escritório, esses dois fatores que eu acabei de mencionar, a gente nem acaba pensando muito, porque quando você já vai para o escritório, você já está naquele modo de trabalho, você saiu do escritório, o modo de trabalho acabou, então só esse ajuste que é necessário trabalhar mentalmente quando você está trabalhando de casa. Sim. E também tem o lado financeiro, né? Como se organizar, cara? Porque tu tem que pagar um aluguel, né? Ou pagar, sei lá, prestações da casa comprada. E agora não é só o trabalho remoto, né? Mas é viajar e trabalhar. Então, tu tem despesas duplas ali, né? As contas de casa não param. Talvez energia, água vão diminuir, mas a internet, o valor é o mesmo, não importa. O aluguel, o valor é o mesmo, você estando ou não, né? E como que tu consegue se organizar para fazer essas viagens assim? Pois é, esse é o preço, né? Porque o que eu faço, a maioria das vezes, eu não sei se eu falei no episódio anterior, mas vou repetir, eu faço muitas viagens mais curtas, né? Então, por exemplo, eu tenho essa regra que eu criei baseada na minha experiência viajando, que eu nunca passo mais de 10, eu não vou para mais de 10 dias num lugar que eu não conheço. Então, se é uma viagem para um lugar novo, máximo 10 dias, que aí, se eu gostar, né, aí eu volto para ficar mais, 2 semanas, um mês. Então, pelo fato de eu fazer essas várias viagens que são curtas, então a questão do aluguel, por exemplo, da casa, eu não consigo evitar. Eu não consigo fazer um negociar com o dono, porque não tem como falar, pô,
eu vou passar uns 5, 6 dias fora do apartamento, como é que a gente pode fazer isso, né? Então eu acabo pagando integral e quando você está viajando, logicamente, né? Eu pego mais Booking ou Airbnb quando eu vou fazer viagens a trabalho. E, na verdade, quando eu faço qualquer tipo de viagem, eu uso Booking, Airbnb. Eu tentei usar Couchsurfing no passado, que eu gosto muito da filosofia da comunidade, mas eu só fui host, né? Eu já recebi gente de muito lugar aqui em casa. Inclusive, eu recebi um rapper do Japão, ele ficou aqui mês passado, passou aqui 4 dias aqui em casa, foi uma experiência muito boa. Uhum. Mas eu nunca fui como um visitante, né? Então, geralmente, quando eu economizo no aluguel, é quando eu viajo para visitar meus amigos. Então, geralmente, eu fico na casa de um amigo, então eu já não pago o aluguel, né? Então, a gente viaja lá e eu curto. Agora, quando eu faço viagens para cidades que eu não tenho ninguém, não tenho nenhum amigo, então é Booking, Airbnb. E o que é o Couchsurfing, né? Eu acho que muita gente não conhece, mas eu usei também, que nem você, só como host, mas nunca ficando eu viajando, né? Mas o que é o Couchsurfing? O Couchsurfing é uma comunidade fantástica que eu descobri tem 5 anos e quando eu descobri assim aleatoriamente na internet eu fiquei apaixonado. Cara, que legal, muito bacana. Porque o Couchsurfing basicamente é uma comunidade de viajantes, né? Então você pode abrir a sua casa e aí você faz o seu perfil e aí no seu perfil você deixa lá, né, os seus dados, você fala os seus interesses, onde você mora, onde você morou, quais são as línguas que você fala e etc. E aí você pode escolher uma determinada cidade, por exemplo, se você estiver viajando para Barcelona, você pode criar um mini evento, né, e falar, eu estou indo para Barcelona, galera, eu vou passar uma semana. Se alguém quiser me mostrar a cidade ou me receber, vai ser legal. Então, as pessoas que estão na comunidade, que são hosts, né, que são os donos das casas, se ele vê o seu evento e quiser te ajudar, ele te manda mensagem. Ou então você pode mandar mensagem direta, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Eu posso dizer que 95% das requisições, dos pedidos que eu recebi da galera foi no privado. Eles acharam o meu perfil, me mandaram uma mensagem e perguntaram se eles poderiam ficar comigo. Então essa é a troca que acontece no Couchsurfing, né? Por isso que o nome é Couchsurfing. A ideia é tipo, você dar um sofá ali para a pessoa dormir e em troca vai ter a troca cultural, né? Que é o mais valioso dessa experiência. Não é só você gastar menos dinheiro, né? Economizar no aluguel. Não, é você estar com uma pessoa que é local, onde você vai ter muita oportunidade de aprender mais sobre a cidade, porque você vai estar com um local. E se essa pessoa for de outro país, é uma experiência cultural bem mais rica, porque você vai estar em contato com a pessoa que fala outra língua, que vem de outros costumes. Então, para resumir, eu diria que o Couchsurfing é uma rede social para troca de cultura e experiência. Uhum. Sim, sim. Eu fiz isso por um tempo, só que quando cheguei aqui, alguns meses. Acho que não cheguei aí nem um ano. E foi legal, cara. Eu revisitei e encontrei pessoas viajando, assim, sem combinar. Eu fiz uma viagem há 2 meses atrás pra Valência, sabe? Tava lá, acho que compartilhei uma foto. Uma amiga que eu conheci pelo Couchsurf viu e falou que uma outra pessoa que a gente conheceu do Couchsurf falou, acho que ela também tá em Valência. Eu mandou uma mensagem, eu encontrei. E depois outros países também, então, então acho que foi sempre bem legal, assim. E o que tu falou de criar o evento também, né? Eu já fiz viagem sozinho, que eu encontrei uma galera pelo Couchsurfing também, não como host, né? Não sendo recebido, assim, mas de ver lá, tipo, uma galera viajando pro mesmo lugar, foi numa cidadezinha chamada Salamanca, também na Espanha, e aí todo mundo se encontrou, então eu lembro que andei o dia inteiro, né, e à noite eu falei, vou no restaurante, antes de ir pro restaurante eu falei, deixa eu ver o que tem por aqui, né, pelo aplicativo Couchsurfing. E, cara, encontrei com a galera, tava, sei lá, com as 6 pessoas, todo mundo bem legal. Alemanha, de UK, Turquia, Espanha, e a gente acabou indo todo mundo pro restaurante e no outro dia a gente ainda se encontrou de novo, né? Então acho que é bem legal. Não é pra todo mundo, né? Não é pra todo mundo. Definitivamente, assim, não é uma coisa pra todo mundo. Tem que ter a cabeça mais aberta, assim, pra encontrar pessoas que tu nunca viu na vida, né? Mas, pra mim, sempre foram experiências bem legais.
Sim, sim, concordo. Olha, eu pessoalmente, eu só conheci pessoas super interessantes no Couchsurfing, né? Também. E para adicionar nesse comentário que você falou, né, só você tem a mente mais aberta, é bem importante ter isso, não só pelo fato de você estar com uma pessoa que você não conhece, né? Então você vai acabar ficando num lugar da pessoa e tem que conhecer ela assim num espaço de tempo bem curto, né? Porque uma coisa é você ter um amigo que você conhece há 5 anos, você vai visitar e ficar na casa dele. A outra é uma pessoa que você só viu na internet e você já está indo direto para a casa dessa pessoa, né? Então tem uma logística aí que é um pouco diferente. E eu acho que até a experiência em si do Couchsurfing, né? Ela te ajuda a isso. Ela te ajuda a Sim. abrir mais a sua mente e ser mais tolerante com diferenças, principalmente diferenças culturais. Sim, 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 sim. Ainda continuando nessa parte da viagem, né? A gente tá falando sobre acomodações e passou pelo Couchsurfing. Muitas das tuas viagens tu continua trabalhando, né? Mas quando tu vai viajar dessa forma que tu vai trabalhar, quais as coisas que tu leva em consideração para se preparar para essa viagem? A internet. A internet é o mais importante, né? Então, assim, quando eu vou para um lugar, geralmente eu trabalho se eu for para um lugar que eu vou ficar mais de uma semana. Uhum. Geralmente eu fico só 7 dias, eu tento não trabalhar. Mas de vez em quando eu abro algumas exceções, né? Então, quando eu vou fazer uma viagem que eu decido trabalhar, a primeira coisa é eu vou no Airbnb, no Booking, e aí mando mensagem para os donos e pergunto como é que é a conexão da internet, velocidade, porque já aconteceu, viu, Gabriel? Já aconteceu de eu fazer viagem. Eu lembrei que agora, uma vez, eu fui com uns amigos meus para Montenegro, a gente foi para a ilha de Ada Boiana e a gente combinou de passar 6 dias, se eu não me engano, foi 6 ou 7 dias. E aí eu já tinha usado muitos dias de férias que eu tinha no trabalho daquela época, que eu estava trabalhando com a empresa da Sérvia, então eu falei, pô, eu vou emendar, eu vou tirar 2 dias de férias, e aí eu vou emendar sábado e domingo, 4 dias sem trabalhar, e aí eu vou trabalhar segunda e terça, que a gente fecha 6 dias. E a gente fez isso. A gente pegou lá um booking e naquele momento eu nem pensei, né, em perguntar sobre a conexão, porque quando o meu amigo fez lá ele fez o cadastro e pegou o lugar para a gente ficar, falou que tinha internet. Falou que tinha Uhum. Wi-Fi, então eu nem me importei. Só que quando eu cheguei lá, era internet tipo de 500 kbytes, era muito lento. E para piorar, eu tive que fazer uma ligação em um dos 2 dias que eu estava trabalhando, e aí. Mas, enfim, pelo menos o pessoal foi. Eles entenderam, eu falei para eles: ó, eu tô viajando, tô num lugar aqui meio remoto aqui, a internet está ruim. Mas também para fazer outras coisas, trabalhos, a internet foi bem complicado. Então, depois daquele dia, eu comecei a prestar mais atenção nisso aí. É, sim, isso é importante. Eu fiz uma entrevista, eu tava num café e normal, né? Eu sempre fiz, né? Ou reunião, volta e meia eu vou num café aqui, trabalhar, principalmente quando tô de casa. Mas teve entrevista que eu fui num lugar que eu nunca tinha ido e, cara, foi muito ruim. A internet era muito ruim, depois ficou barulhento. Foi uma merda, fiquei até com vergonha da entrevista, assim, que eu fiz. Nossa, Mas enfim, mas é o que você tá falando, né? Tem que tomar cuidado. E no Airbnb e no próprio Booking, né? Que é os que tu usa, tu consegue ver, né? O que o pessoal fala sobre a internet, né? Acho que é uma das coisas para prestar atenção. Mas para mim também tem um lugar de trabalho, cara. Se eu não tiver uma mesa legal, sabe? Minhas costas não aguentam. Tipo, se ficar na cama ou no sofá, assim, não dá. Eu já fiz isso uma vez numa das viagens e foi muito ruim. Então, hoje, eu e minha companheira também, volta e meia, ela trabalha quando a gente viaja, né? Ela tenta ver se tem uma mesa, e eu também, sabe? Porque se não tiver uma mesinha, pelo menos, o dia inteiro não dá. não, concordo, concordo. Mesinha é o básico, né? Assim, já aconteceu de eu trabalhar sentado na cama, assim, sofá, e dá para trabalhar 3, 4 horas, mas se for mais, precisa de uma mesa, né? Realmente, eu concordo. Mas, assim, pela minha experiência, assim, eu vejo que mesa é bem básico, né? Acho que eu não recordo agora de algum lugar que eu fui que eu não consegui encontrar uma Já mesinha assim foi, para já foi. trabalhar. Às vezes a gente acha uma mesa bem pequena, né? Eu já peguei um apartamento uma vez, foi na Bósnia, foi na Macedônia, se eu não me engano, que dentro da cozinha, né, tinha aquelas mesinhas de bar, né? Aqueles banquinhos que você senta que é bem alto
Tô E, ligado. tipo, tinha uma mesa muito pequena. Basicamente era para duas pessoas beber um suco. Nem dá para as Hum. duas almoçar ali, porque botar dois pratos já pegou o espaço inteiro da mesa. E aí eu fiquei, putz, cara, como é que eu vou trabalhar aqui com essa mesa, né? E aí meu laptop pegava a mesa inteira, mas não tinha muito espaço. Eu ficava assim meio curvado, né? Uhum. Mas aí eu fiquei trocando, né? Fiquei nessa mesinha, depois sentei na cama e aí foi. Cara, e agora o que que tu fez já de viagem aí que tu acha legal, né? Tipo, pensando, principalmente, né, como a gente falou de valor, quais lugares baratos e bons, né? Porque se for barato também tu não curtiu o país. Mas o que que tu recomenda que dá pra ir com pouco dinheiro, considerando que a maioria das pessoas que for, né, passar um tempo viajando, e trabalhando, ainda vai ter que pagar o aluguel em casa, né? Então, qual que é o bom e barato? Olha, a parte mais barata os países mais baratos, né, que eu viajei até o momento foi a parte do Balcãs, né, que é justamente onde eu moro aqui, na Sérvia, que é a Bósnia, Albânia, Macedônia. Esses países são extremamente baratos, sabe? Então, para quem, por exemplo, já mora em Portugal ou mora na Suécia, já está um pouco acostumado com o custo de vida lá, descer para o Balcãs vai ter uma surpresa muito boa, porque realmente é bem barato. E lugares como a Albânia, por exemplo, a Albânia tem a costa da Albânia é fantástica, é muito bonito. Tem várias praias para se conhecer lá, né? Montenegro eu acho um país bonito, porém tem algumas partes de Montenegro que eu evito, né? Budva, por exemplo, eu acho muito caro e eu acho que não tem necessidade para ter aquele valor alto, o custo de vida bem alto, principalmente no verão, né? Os preços sobem muito. Então, assim, o Balkans eu recomendo 100%. E eu acho que o Balkans ele dá uma englobada para quem gosta de ir para praia, né? Dá para ir para Croácia, dá para ir para Montenegro, Albânia. Agora, se quiser ir fazer uma viagem um pouquinho mais cultural, né? Bósnia é um lugar que tem muita história também, principalmente quem é interessado nos fatos passados sobre guerra, né? A Bósnia tem bastante para contar sobre isso, né? Onde começou a Primeira Guerra Mundial. Então, também dá para explorar um pouco da Macedônia, que é mais inland, né? Dentro da parte do Balcãs, não tem praia. E é isso. Essa é a parte mais barata que eu fui, né? Uma coisa assim, para quem mora na Europa e vai para a América do Sul, eu também vi muita vantagem, né? Quando eu fui para o Brasil, e aí você pega o seu salário em euro, converte para real, também deu uma levantada boa. Somente na última vez que eu fui no Brasil que eu senti uma diferença, né? Ano passado eu estava no Brasil e quando eu vi a questão dos preços, como a inflação aumentou bastante, eu fiquei bem surpreso. Eu falei, caraca, o Brasil está com os preços basicamente de Europa aqui. Aham. Eu ouvi isso de várias pessoas que viajaram agora nesse ano também, que. Mas foram todas em São Paulo, então eu não sei, né? Tu foi pra Brasília Eu fui para também? Brasília, eu fui para o Rio, Salvador e eu explorei bastante o Sul também, né? Eu fui para Ah, Floripa, Porto Alegre, mas onde eu senti mais, eu te falo, foi no Rio e Brasília. Rio e Brasília. Mais caros. Mais caro, sim. Sim. Até mesmo o voo tá muito caro agora. Nossa, não vou nem começar. Tipo, a gente estava em Salvador, a gente tava com minha parceira, né? A gente estava querendo ir para Fortaleza. E ela sempre quis conhecer, porque eu sempre falo de Fortaleza para ela, eu nunca fui, eu quero conhecer. E a gente foi olhar as passagens, eu fiquei, cara, não tem lógica, não tem lógica. Um voo direto de Salvador para Fortaleza, né? Tava chegando na faixa dos R$ 2.000, né? E eu falei para ela, olha, esse é o preço que eu paguei, tipo, para ir para Argentina, né? Isso foi 4 anos atrás. Então, assim, os preços subiram muito em uma questão de tempo bem pequena. Então, é bem assustador como a inflação está afetando o Brasil, né? Sim, sim. E agora falando em inflação e Rio, coisa cara, né? Quais países tu foi assim, tu achou que foi caro para o que tu viu? Itália, Itália, Itália? Qual Itália, lugar da Itália? nossa. Eu fui muito no norte e eu também fui muito pro sul, né? O sul da Itália é mais barato. Você descer ali para Nápoles, para Bari, já é uma parte bem mais barata e bem melhor, na minha opinião. O pessoal é bem mais amigável, comida muito boa. Agora, quando eu fui em Roma, Milão, você já sente aquele turismo em massa afetando os preços também, né?
Eu tive uma história que eu fui para uma balada com um amigo meu, a gente estava indo lá e eu estava com fome. E aí eu, pô, vamos comer em algum lugar. Aí eu achei um quiosquezinho que estava vendendo um sanduíche, né? Era um sanduíche de roast beef. Na época eu estava comendo carne. Então era só um pão, uma fatia de roast beef e uma fatia de alface e 2 pedaços lá de tomate, né? E o cara cobrou 10 euros. Eu, putz, cara, 10 euros isso aqui. Ah, beleza, não tem escolha, né? Peguei, comi um, te juro, passou 2 minutos, já tava andando, saindo do lugar, não me senti satisfeito, fiquei com fome de novo, assim, bem rápido. E eu fui pro meu brother, falei, vale, eu vou comer outro. Então, tipo, voltei lá, peguei outro, paguei 10. Então, no final, gastei 20 euros para ficar mais ou menos. E sendo que se eu tivesse aqui na Sérvia com 3 euros, você pega uma Pleskavica, que é um hambúrguer sérvio, que vem assim, com 200 gramas de carne. Você vai comer um que você vai ficar horas satisfeito, né? E eu falei pro meu amigo, falei, cara, eu não tô acreditando que eu paguei 20 euros e eu ainda tô meio vazio aqui. Entendi. É, na Itália é mais caro mesmo, ainda mais quando tu compara com os Balcãs, né? É, Sim, mas o com que mais certeza. tu viu que não valeu a pena, assim, além da Itália? Ou esse foi o único que tu acha que é muito caro? Assim, eu quero deixar bem claro que a Itália foi cara, mas eu gosto da Itália, né? Eu só não gosto quando eu vejo alguns determinados lugares eles aumentarem os preços por causa de turismo em massa, né? Isso Turista, é uma sim. coisa que me irrita bastante, né? Você vê que, por exemplo, um sanduíche desse de 10 euros que eu paguei, eu tenho certeza que se eu tivesse numa cidade menor, se eu fosse para Bolonha, talvez eu pagaria 6 ou 5,5, entendeu? Mas quando você está em Roma, que é uma parte bem turística, então os preços sempre aumentam. E eu não gosto disso, né? Teve outro país que eu visitei também que foi muito caro, foi bem caro as coisas, que foi a Suécia. Só que na Suécia, eu não senti que os preços eram caros porque a gente estava em áreas turísticas, porque estava tendo um turismo em massa em Estocolmo, porque eu acredito que não tem. Eu acho que o preço, a questão da Suécia ser cara é porque realmente o custo de vida é bem caro. Isso é uma coisa que todo mundo sempre conversa aqui, né? A parte do norte da Europa ali, você vem pegar ali uma Suécia, né? A Islândia é bem mais caro, o custo de vida é caro. Então, para quem vem do Balcãs, com certeza a gente vai sentir no bolso, né? Então, a Suécia eu também achei caro, porém eu não achei que eles estavam cobrando muito mais do que deveria por conta de turismo. Mas ainda assim, Uhum. caro, né? E um terceiro exemplo aqui que eu posso falar foi a Croácia. Eu acho a Croácia um país razoável na questão de preço, porém Dubrovnik é um caso bem particular, né? Dubrovnik é uma cidade ficou bem famosa porque eles gravaram Game of Thrones, né? Eles gravaram alguns Uhum. episódios lá, então quando você vai para a parte antiga da cidade, você vê um monte de cartaz, o pessoal fazendo estudo, Game of Thrones, né? Para a galera conhecer. E eu fui para Dubrovnik antes de explorar, de explodir, né? Essa febre do Game of Thrones e tal. Isso foi em 2016. E eu lembro que naquela época estava bem normal, assim. Os preços tava um pouco mais caro, mas área turística, então nada demais. E aí eu fui de novo para Dubrovnik em 2018, ou foi 2019, se eu não me engano, 2018. E tava completamente diferente os preços. Tudo bem mais caro, assim. Restaurante, você ia para um restaurante para ter uma refeição normal, assim, você ia pagar 30, 40 euros. Então, assim, turismo em massa, de novo, fez com que os preços subissem bastante, né? Então, eu não gosto desse tipo de atitude. É, ainda na Croácia, eu só fui pra Zagreb e, cara, foi extremamente barato. Extremamente, comida boa, pessoas simpáticas, assim. Então, eu tenho. Só foram 2 dias, assim, bem rápido. Mas eu tenho uma imagem muito positiva de lá. Sabe? Pizza boa, tinha bastante padaria. A comida, eu comi uma comida tradicional, eu não lembro o nome mais, mas o guia do Walking Tour passou a lista pra gente, né, de o que comer e aonde. Foi extremamente barata e muito boa, então. Mas ao mesmo tempo não é um lugar com muitos turistas, né? Como é aquela parte ali da costa. Sim, com certeza. Zagreb é uma cidade pequena, assim, né? Ela, até comparando com Belgrado, né? Ela é bem pequena. Quando eu fui para Zagreb a primeira vez, eu fiquei bem
se impressionando. Eu falei, mas pô, eu achava que era bem maior, é a capital da Croácia, mas É, não, é uma cidade bem pequena. É que nem você falou, o Tchan, né, o highlight da Croácia é o seaside, né, é o litoral sim, ali, a sim. parte litoral da Croácia é bem famosa, muito bonita e tem um lugar muito bom para explorar. Você chegou aí pro litoral? Não fui. E eu conheço alguns croatas, né? Até pelo Couchsurfing. E quando eu fui perguntar o que fazer em Zagreb, unanimamente foram quatro. Falaram, quatro pessoas que eu falei em separado. Unanimamente, todos falaram: cara, não vai pra Zagreb. Todos. Não vai pra Zagreb, vai pro litoral, sabe? Só que, Sim. tipo, eu ia pra Zagreb porque eu não lembro, eu tava na Hungria, sei lá, tava em algum lugar que era fácil de ir pra Zagreb só, sabe? De ônibus. Aí eu falei, não, vou só, dá pra ir pra lá por 2 dias, eu vou no que dá, né? Eu gostei, mas todo mundo fala que não vale a pena, que tem que ser o litoral. Pois é, o litoral é o melhor. E eu posso te recomendar Split. Split é a melhor cidade do litoral da Croácia. É. Você não foi, pode colocar aí no teu mapa aí que lá é muito E é bom. caro? Não, não. Não. Ok. Legal. É, eu vi bastante gente, alguns amigos que passaram por lá, eu vi as fotos, parece bem bonito mesmo. Mas eu não sei, lembra muito a região da Itália mesmo, né? Também só por foto eu não fui pro sul da Itália, assim. Parece um pouco as fotos que eu vejo da Grécia, que também nunca foi. A Grécia é, assim, quando a gente fala de praia na Europa, a Grécia tá no topo, assim, né? É um país É? que é barato, a comida é sensacional, o povo é maravilhoso. Não tem nada de errado na Grécia. A Grécia eu sempre fala muito bem e todo verão eu vou lá. Inclusive eu estava lá algumas semanas atrás, eu fui para a ilha de Crete, né? E a gente fez uma trilha lá bacana, também a gente explorou um pouco o litoral. E assim, os preços são normais. A Grécia não tem essa de cobrar muito, mesmo que você for para alguns lugares mais turísticos, né? Agora, o único lugar que eu escutei, que eu não fui ainda, que eu escutei que é um pouco, o preço é alto por conta do turismo em massa, é Mykonos, né? O pessoal fala que Mykonos é bem diferente do resto do país. Então, tanto é que eu nunca fui lá por conta disso, né? Eu já escutei histórias de vários amigos que foram lá, então para mim eu posso ir, mas eu não vou fazer muito esforço, né? Se aparecer uma passagem barata, eu apareço por lá. Além de países, né, também dos preços dos países, tem também a questão de cultura, né? Tu já tá numa cultura muito diferente da tua, apesar de que eu aposto que com todos esses anos já absorveu bem, né? Mas viajar nas regiões que tu viaja mais aí, né? Tu sai daqui de Portugal, Espanha até Itália, né? Que é um pouco mais próximo, tu já tem a maior possibilidade de ter choques culturais ou de achar algo muito estranho, né? Então, dessas tuas aventuras aí, já tem algo que se destacou negativamente, até, ou que foi uma surpresa para ti? Negativo, eu diria que não, mas eu diria que engraçadas, situações engraçadas, eu tive várias. E uma coisa que eu quero falar é porque é importante viajar para você ter essa tolerância, né? Então, é muito. A gente tem que respeitar as diferenças de outras culturas, né? Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui para o sul da Itália, eu estava em Nápoles com um amigo meu. E a gente foi pra uma pizzaria. A gente pegou, a gente pediu uma pizza e eu não lembro porquê, mas eu tava afim de beber um shot de Jägermeister, né? Então o garçom chegou, a gente fez o pedido, a gente pediu as pizzas e eu falei, olha, eu vou querer um shot de Jägermeister. E aí o garçom falou, eu recomendo que você pegue o aperitivo, porque na Itália eles têm essa tradição de beber o aperitivo, né, que é um licor. Eles bebem um shotzinho que é para abrir o apetite, né? Então eles tomam uma dose e depois tem a refeição. E aí eu falei, mas esse licor é de quê? É de menta com outra fruta aqui. Eu nem lembro qual foi o que ele falou. Eu falei, não, eu vou querer só o shot de H+, mesmo. E aí ele falou assim, eu insisto que você peça o aperitivo. Aí eu falei, não, eu vou querer só o H+. E aí foi pela segunda vez, eu insisto que você peça o aperitivo. E aí eu vi a cara dele, ele tava ficando nervoso, né? E eu falei pra ele, não, mas eu não tô afim de beber esse licor com a fruta de menta que você falou. Aí pegou a mão dele e colocou assim, falou, senhor, pela terceira vez,
eu peço que o senhor pega o licor e beba. E aí eu fico olhando para meus amigos ficam com raiva, falam, cara, pede o licor, cara, não fica bagunçando o processo de italiano, não. E aí que eu fui entender, só depois da terceira vez, que realmente é o processo deles, eles não gostam se alguém vai um pouco fora do processo. Então eu fiquei para ele e falei, olha, me dá um aperitivo aí, mas posso pegar um shot de H+, também? Aí ele falou, se você beber o aperitivo primeiro, eu falei, beleza. Aí chegou. Eu aceitei, e aí ele chegou com os dois, né, com o Jägermeister e com o aperitivo, e ele não saiu da mesa, ele ficou esperando para ver se eu ia beber o aperitivo antes da Jägermeister. E aí foi nesse dia que eu entendi, né, que com o italiano você não bagunça o processo deles. Eles têm um processo para comer, tem um processo que você só segue. Não adianta gastar energia tentar mudar. Eu acho que na França também, né? Não tive essa experiência, mas o pessoal fala muito que se tu pedir pra mudar um pouco a comida ou a ordem das coisas, o pessoal fica meio bravo. Ah, é? Eu nunca tive essa experiência, assim, com francês. Tem bastante vídeo sobre isso no YouTube até. Tipo, até vídeo, sketches sobre isso, de tu pedir, sei lá, pizza ou Coca-Cola com, sabe, dependendo do prato. Pizza com ketchup, Coca-Cola. Na Itália também, né? Pizza com ketchup. Se tu pedir pizza com ketchup, eu acho que eles te dão um tiro, assim, né? É bem capaz de te expulsar do restaurante. Sim. Mas o que mais tu teve, assim, diferenças culturais, né? Tu falou que teve alguns casos engraçados. Paquistão, eu tava no Paquistão. Caraca, tu foi pro Paquistão? Que legal. Sim, eu fui pro Paquistão ano passado e o grupo inteiro, todo mundo teve problema com a questão da pimenta. Eu nunca comi uma comida com tanta pimenta na minha vida. E assim, é difícil. E olha que eu sou de Salvador. Salvador tem muita pimenta forte. E eu gosto de pimenta, né? E tinha as comidas lá que realmente não dava. A gente foi para um restaurante que a minha namorada pediu um doce e o doce estava apimentado. Ela chegou para mim e falou, experimenta isso aqui. Eu falei, tá. Quando eu experimentei, era de chocolate. Tava bem apimentado. Eu falei, que isso? Você coloca pimenta até no doce? Como assim, cara? E aí, depois de 4, 5 dias, né, o guia turístico lá começava a dar risada, tipo, e olhava pra gente, pô, esses europeus aí não conseguem nem comer uma comida apimentada e tal. Então, assim, basicamente, depois do terceiro dia, todo restaurante que a gente ia, a gente tava implorando pra eles, não coloque pimenta. E aí, no último dia da viagem, a gente estava em Lahore, e a gente foi para um restaurante que o guia turístico falou, eu conversei com o pessoal, eles falaram que realmente não vai ter pimenta na comida. Beleza. Todo mundo foi feliz, chegou os pratos, e aí me serviram um prato com espinafre e batata, né? Tava muito bom assim a cara. Quando eu dei a primeira garfada, cara, já queimou assim, já começou a queimar de tão apimentado que tava. E eu, pô, se isso aqui é sem pimenta, eu não consigo imaginar como é que é uma comida apimentada pra essa galera. Sério. Mas e o estômago aguentou bem? Não. Então, o estômago sofreu, viu? Sofreu. Então, assim, comia, passava umas 2 horas, já dava uma dor aqui, já dava um sinal que tinha uma coisa errada. Não. Normal. Eu cheguei a comer num restaurante paquistanês na minha vida, que foi em Berlim, e foi excelente, né? Conheci um paquistanês, né? Aí eu voltando pro Couchsurf, né? Tinha uma amiga do Couchsurf que tava em Berlim, por acaso, quando eu tava indo lá. E aí ela tinha ela tinha um amigo, né? Do Paquistão, que se juntou. E aí, tipo, sei lá, tava andando à noite, a gente falou, vamos em algum lugar. Ele falou, vocês já comeram comida paquistanesa? Eu falei, não, então vambora. E aí ele foi escolhendo. Cara, é sensacional. Acho que talvez por ser... Ele falou, né, com um cara pra fazer menos apimentado primeiro, né? E mesmo assim foi apimentado, mas acho que talvez por ser fora do Paquistão não é tão forte como a tua. Então isso ajudou e, cara, foi muito bom. Eu comi umas 3 coisas diferentes, assim. Se tivesse espaço, eu comeria mais, porque sensacional demais, assim. Parece um pouco a da Índia, né? Eu até comentei com ele, aí o cara tentou explicar que ele falou que é semelhante, mas tem algumas diferenças, eu não entendi
muito bem Sim, grelhado, é mas... bem parecida, é bem parecida. É, Eu, assim, tirando o fator da comida ser apimentada, eu gosto muito da comida paquistanesa, principalmente porque eu sou vegetariano agora e a cozinha deles é muito vegetariana. é Então, isso. assim, uma coisa que acontece muito, por exemplo, quando eu viajo aqui no Balkans, é muito difícil de você achar um restaurante que tem uma opção que é vegetariana, né? Então, no final, eu sempre acabo comendo as mesmas coisas, né? Eu acho um queijo Uhum, lá, um cogumelo e uma batata, né? E fica só nisso. Mas uhum. no Paquistão, não. No Paquistão nunca teve essa preocupação, né? De, será que eles vão ter comida vegetariana? Será que vai ser só carne? Sempre tinha muita opção. Grão de bico, eu gosto muito, eles fazia muita coisa boa com grão de bico, com lentilha. Então, nessa questão, eu gostei muito da culinária deles. Sim, esse paquistanês, eu esqueci o nome dele. É, mas ele comentou até que ele achava as cozinhas um pouco parecidas, mas a paquistanesa, os legumes, verduras, saladas são melhores que a comida da Índia. Na opinião dele, né? Eu não consigo comparar. Mas, cara, e falando Talvez eu possa comparar em breve. Eu é? estou programando de ir para a Índia ano que vem, então se eu for para lá Que eu vou irado. poder dar uma opinião melhor sobre. É, e a pimenta também é forte, né? Eu escutei, já escutei. Então tem que ir preparado já, né? Sim, Mentalmente. tem que levar o remédio já pro estômago pra segurar a azia, porque... Sim, exatamente. Sim. E o que mais, assim, tu teve de comida diferente, cara, nessas viagens? Até uma coisa, né? Tu comentou do cogumelo, eu tava lembrando agora, mas, cara, no Brasil eu não costumava comer cogumelo, sabe? Era, sei lá, no estrogonofe, talvez, assim. Lembrando de cabeça, a única coisa que eu lembro de comer cogumelo era quando tinha estrogonofe, ou, sei lá, tinha aquele... Era um bife no molho madeira que eu comia de vez em quando também, assim. De vez em quando que era muito caro, mas que tinha cogumelos, mas nada mais. E já que em Portugal, pô, é demais. Supermercado tem vários, assim, então eu faço em casa. Tu teve essa impressão também? Ou era só eu lá, sei lá, pra minha família que só comia arroz e feijão basicão, macarrão, que eu não via cogumelo no Brasil? Tantos assim. Não, eu tive, porque olha só, o que eu percebi é que no Brasil eu nunca comi cogumelo in natura, né? Que é o natural mesmo, é sempre enlatado. E outra coisa que no Brasil eu percebi que eu só comi enlatado era a questão da azeitona. E vindo aqui para a Europa foi bem diferente, porque Aham. a Grécia é um dos maiores produtores de azeitonas, né? Então, as azeitonas que a gente encontra aqui na Sérvia, elas vêm da Grécia. E elas não são enlatadas. Elas vêm bem natural mesmo, assim. Tanto é que aqui na feirinha que eu compro as minhas verduras, tem essa mulher que ela é grega, na verdade, né? Então ela vai trazendo os produtos para cá e é bem natural, bem orgânico mesmo. E outra coisa é o cogumelo, né? Como falei no começo, cogumelo aqui se acha bem in natura, tranquilamente, em vários lugares. E no Brasil eu sempre vi enlatado, né? Sempre vi enlatado. Sim, eu comi Na enlatado também. conserva, né? Desculpa, enlatado é só azeitona, mas é em conserva, que é o cogumelo que a gente encontra no Brasil. E eu posso afirmar, totalmente diferente o sabor. Sim, o sabor é diferente, mas é engraçado. É uma das práticas que eu comecei porque é fácil de fazer, né? Às vezes fritar ovo, jogo cogumelo também, fazer um sanduíche. É uma coisa nutritiva para quem é vegetariano, né? A gente até compra muito Sim. porque minha companheira ela é vegetariana também. Uma das formas de substituir a carne, assim, hambúrguer de cogumelo. Comi, comi coxinha de cogumelo, cara. Eu fui meio contra. Antes de comer, eu falei, pô, coxinha de cogumelo, né? Coxinha é de frango, né? Estão pegando a parada do Brasil e estragando. Mas é bom também, né? Como tem vários tipos, dá pra tu fazer umas misturas legais. Que massa! E você achou essa coxinha de cogumelo onde? Em Portugal? Portugal. Tem vários restaurantes agora que estão tendo alternativas vegetarianas de tudo, né? Até restaurantes brasileiros, então coxinha de cogumelo. Cara, eu comi uma de jaca também, que eu também achei bom. Mesma coisa, eu falei, pô, cogumelo vai, agora jaca. Eu nunca tinha comido jaca em prato salgado, né? E, cara, era Aham. muito bom. É muito bom. A de Dá jaca é pra. boa. É? Você já comeu? Dá pra A de competir jaca ali eu com a de comi em frango. Floripa. É. Eu nunca tinha visto na vida. Só fui ver isso aqui em Portugal. Eu experimentei a primeira vez, mas foi no Brasil, né? Eu tava em Floripa e aí, assim,
por engano, tava passando na rua e vi coxinha de jaca. Eu, caramba, isso existe mesmo? Deixa eu provar aqui. É. Legal, eu acho bom que tá tendo alternativas, né? Esse dia eu comi um hambúrguer também de cogumelo, cara, sensacional, assim. Assim, eu ainda não acho que as paradas chegam igual bife, né? Tipo, o hambúrguer mesmo, mas tá chegando lá. Porque tem vários tipos agora, né? Sim, assim, eu particularmente, eu acho que nem precisa chegar, porque, na minha opinião, a partir do momento que você decidiu ser vegano, vegetariano, você decidiu não comer carne, né? Eu acho que tá acontecendo muito de empresas fazerem essas versões vegetarianas e veganas de comidas que tem carne, de lasanha, por exemplo, de hambúrguer. É mais para atrair pessoas que talvez tenham curiosidade ou pessoas que não têm muito conhecimento, que acham difícil. Porque, assim, até hoje, 2022, eu conheço muita gente. Quando a gente, no meio da conversa, né, eu falo que eu sou vegetariano, eles acham que a gente come só alface, né? É alface, salada e Cara, arroz. isso me irrita. Eu não sou, mas isso me irrita de uma forma. Quando o pessoal pergunta pra minha mina isso. Cara, me irrita, tipo. Eu não consigo entender qual que é a lógica, mas aconteceu isso, sei lá, 2 semanas atrás, né? Tipo, tava no restaurante e ela falou: tenho. Aí ela comentou, né? Não, eu sou vegetariana. E alguém do grupo perguntou: mas o que você come? Eu fico, cara, tipo, tudo que não tiver carne, né? Todo o resto que não tem carne, né? Tipo, não sei. É Pra mim, bem sempre é uma pergunta complicado. estranha. É muito estranha. É muito estranho, mas assim, eu tento ser mais tolerante porque eu tento entender o background da pessoa que está conversando comigo. Então, por exemplo, quando eu estou no Brasil, o Brasil é a mesma coisa que a Sérvia com relação a isso. O Brasil e a Sérvia são países altamente consumidores de carne, né? Então, aqui na Sérvia já rolou várias vezes de eu falar que eu sou vegetariano, a pessoa olhar para mim e falar: Nossa, tadinho, mas pô, como é que você vive, né? Você tá bem? Eu não, eu só não como carne. A pessoa te trata como se você fosse um doente, né? Sim, sim. Mas o que teve mais de comida, cara? Tu falou agora de coisas bem legais, né? Mas muito apimentadas. Mas de comida que tu não recomenda. Claro que comida é sempre gosto pessoal, né? Mas nessas tuas viagens, assim, algo que teve que tu falou, cara, isso foi estranho. Eu sei uma, vou até. Antes de tu responder, né? Que na Uhum. Bielorrússia eu comi gordura de porco e é meio crua. Tipo, como se fosse, sabe, um pedacinho. Casa da avó da minha mina, então eu tinha que ir comendo tudo. Aí chegou uma parada que eu falei, cara, e eu falei, o que que é isso? Ninguém. A avó dela não fala inglês, né? Muito, ainda bem, o avô também não. Eu falei, o que que é isso? Ela falou, é gordura de porco. Eu falei, puta merda. E agora eu falei, agora eu não posso jogar, né? Tipo, tava com um pedacinho, eu fui até o fim, mas, tipo, respirando fundo. Assim. Então, enfim, mas tu já teve alguma Nossa, experiência nossa. dessa? Não, essa sua foi tipo um torresmo mal feito, né? É diferente, eu acho que é tipo defumado. Eu não sei, eu não quis correr atrás, eu não quis entender o que era aquilo. Eu só sei que ela falou que era gordura. E não sei, a textura não foi legal, o gosto não foi legal. Eu ainda passei no molinho que eles tinham lá e ela falou assim: Não, mas não pode passar no molinho. A avó dela comentou, né? Não se passa esse molho. Eu falei: Eu não quero saber. Se eu vou ter que comer isso até o fim, eu vou quebrar a regra aqui, porque ou eu vou ter que parar no meio e vai ficar meio estranho, né? Tipo, vó, né? Vó no Brasil é a mesma Sim. coisa que na Bielorrússia. Cara, comigo, eu já comi carne de cavalo. E, Caramba. E aí? assim, na época eu comia carne e até na época, cada mastigada assim, tipo, eu tava bem pensativo, sabe? Eu tava Uhum. comendo e pensando, tipo, caraca. E até uma história engraçada que eu posso contar aqui, porque eu fui nesse açougue e eu sempre pedia carne moída, né? Então, assim, para dar um contexto, né? Aqui na Sérvia, a gente tem uma receita, né? Uma carne que a gente chama de chevap, como se fosse um canudo, né? Então, é tipo uma porção, assim, pequenininha de carne, né? Deve ter uns 50 gramas, mais ou menos, né? Então eles fazem esses vários canudinhos, né? E aí assa, frita e tal. Então geralmente o chevap ele é feito com carne de porco. E aí eu fui nessa açougue, na época o meu server era bem básico, foi bem no começo que eu estava aqui. E eu cheguei para ela, falei que queria o chevap. E aí na hora ela me perguntou se eu queria carne de cavalo. E ela falou, né? Con meso, carne de cavalo.
E na época eu não sabia que con era cavalo. Eu peguei e achei que era outro nome para porco, então eu só confirmei, falei, não, não, é essa aí mesmo. E aí, beleza, preparei, comi e tal. E aí, quando eu comecei a comer, eu percebi que era um sabor bem diferente. E eu, caramba, essa carne tá diferente. Não tava ruim, mas tava diferente. Era um sabor bem forte, né? E aí, naquela época, eu tava saindo com uma sérvia e eu falei pra ela, falei, pô, eu preparei uma carne aqui e tal. Tipo, tá muito estranho, né? Aí, beleza. Aí, no mesmo dia, ela foi pra minha casa, aí eu preparei pra ela, pedi pra ela provar. E ela, né, tipo, daqui, quando ela deu uma mordida, ela já falou, olha, isso aqui é carne de cavalo. E aí, quando ela falou, eu parei assim, com uns 10 segundos olhando pra ela e passou todo um filme assim na minha cabeça. Mas a Cara, o que que cor é eu a mesma, a fiz? textura? Ela é bem parecida, a cor era muito vermelha, era bem forte mesmo, assim, né? Aham. Então, eu diria que era um vermelho um pouco mais escuro, né? Comparado com a carne de porco, que é um pouco mais clara. Mas eu nem, na hora que eu pedi a carne, eu nem pensei sobre isso, cara. Caramba. Não sei se é pior, mas já comi. Esse por vontade, né? Eu pedi. Na verdade, dividi o prato com a colega de trabalho portuguesa, né? Mas foi língua de porco. Não, de porco não, de vaca, assim. E, cara, me arrependi, assim. Eu não tenho muita frescura com comida no geral. Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto, mas eu como no geral, sabe? Tem pouca coisa que eu não Uhum. gosto. Mas vou te falar que bateu arrependimento ali no meio. Foi só uma garfada. E eu falei, pode ficar com o prato inteiro, porque eu não vou mandar mais, não. Foi só pela curiosidade, mas tem esses poros, né? Tá ligado? Foi isso aí que me pegou. Não foi nem um gosto, assim, mas eu Sério? senti o poro e aí eu não consegui. Eu falei, cara, pode ficar pra ti, eu pago minha metade mesmo assim, mas eu não vou comer isso, não. E se eu te Mas, ó, falar que língua de vaca era uma das minhas carnes favoritas quando eu era criança. mas tipo, e aquele poro? Tipo, o que Ah, eu acontece? Tu gostava. tirava? Nossa, É? não, eu comia com tudo. Assim, a minha mãe, ela preparava, ela abria a língua de vaca e colocava uns vegetais lá dentro e aí ela assava. Ah, Nossa, eu implorava pra ela, tipo, todo mês, não, faz língua de vaca, faz língua de vaca. Então, eu gostava muito. caramba, porra, parabéns, né? Mas não sei, isso acho que pra mim me pegou só isso, aí eu já quis desistir na hora. Não sei se é tão ruim assim mesmo, sabe? Porque, cara, eu detestava fígado de uma forma que eu ficava chateado quando meus pais compravam. Eles compravam porque era mais barato, né? Às vezes. E, cara, era um sacrifício. Aquela regra de só levantar da mesa quando acabar, sabe? Pra mim, eu queria vomitar, sei Sim. lá. Pô, hoje eu acho da hora. Então, sei lá, eu fui comer uns dias desses, assim, eu falei, cara, o que tinha de errado comigo, assim? Não é tão ruim. Mas enfim. Mas enfim, É, vamos voltar pra viagem, né? Comida estranha de viagem. Já. sim, sim, eu achei muito estranho quando eu estava na China. Fui para a China em 2019 e eles vendiam. Tinha um ovo que era cozido, mas tinha esse líquido preto que parece Coca-Cola. Cara, e era todo lugar que eu ia, principalmente na. A gente estava ali perto de Xangai, né? E a gente desceu para Linhai, que é um pouco mais no sul de Xangai, que é a parte mais montanhosa. E tinha muita gente, basicamente, tipo, toda esquina tinha alguém vendendo esse ovo cozido com esse líquido de Coca-Cola. E, tipo, quando eu olhava assim, cara, eu não vou comer isso. Eu não vou experimentar. E aí, o guia turístico lá falou: se vocês quiserem comer isso aqui, eu falei: não, não vou, não vou. E eu não fui, né? Então, outra coisa que a China também faz que, com os ovos que eu achava muito estranho, eles já vendem um ovo cozido embalado no mercado. Então, você já tá pronto o ovo, você só abre a embalagem e come, né? E, tipo, eu ficava pensando, cara, tu tem que ser muito preguiçoso para tipo, não ter 5 minutinhos para cozinhar um ovo, para comer o ovo cozido fresco, né? Vai saber quantos dias que esse ovo foi cozido, se botou conservante para ficar bem. Então eu fiquei, não, isso aí não é para mim. É, não, ovo é meio tenso mesmo. E cheira mal pra cacete, né? Ovo cozido depois de um tempinho, Nossa, então. demais, demais. E assim, quando eu comprei a passagem, e foi alguns dias antes de eu ir para a China, eu estava bem mente aberta. Eu falei, não, se eles tiver esse lance de
comer barata, escorpião, vou querer experimentar sim, porque quero me integrar um pouco mais na parte da cultura deles. E aí, quando eu cheguei lá em Xangai, eu vi que ninguém come isso. Os chineses não comem. Quem come esses espetinhos de escorpião, grilo, é só turista. Né? Tem a parte turística lá, então eles vendem só para turista. O chinês mesmo não está mais participando dessa parte. Né? Então É só no eu vou interior, né? olhar. Então se o chinês não vai comer, então eu não vou comer também. Tu Não. não Então não comeu? faz sentido. Não. Eu acho que eu animaria no escorpião. Só porque eu sempre vi na TV, assim. Pelo menos experimentar. Pode ir lá, Beijing é o lugar para isso. Lá eles têm esses feirinhos e você acha muita gente vendendo também no espetinho. Então lá é o lugar. E qual que é a parada mais estranha que tu já comeu, assim, viajando? Quando eu tava em Budapeste, eu comi sapo. Ok. Tem gosto de frango. Nem gosto de frango, exatamente. Achei esse restaurante asiático lá, e aí, tipo, de curiosidade, eu peguei e falei, vou experimentar aqui. Aí eu fui e comi. Foi tranquilo, na verdade. Tranquilo. Só que foi bem caro. Sim. Pensando agora, eu cheguei a comer também asiático, babatana de tubarão, uma sopa aí, cara. Primeiro, depois eu descobri como é que eles caçam e eu me arrependi muito, né? Tipo, mato tubarão só pra tirar babatana, eu fiquei, puto, que merda. Segundo, que é uma merda gigante, assim, tipo, parece uma gosma parada, foi foda. Eu não comi também, assim, era só uma entradinha, dei uma, duas, falei, não, vou até o final com isso. Eu tenho meio essa, né? Eu sempre tento ir com a comida até o final. Sei lá, Sim. tirando a língua, não lembro de outra coisa que eu tive que desistir, assim. É muito raro. Mas essa eu falei, cara, não vai. Então, era um coreano, se eu não me engano. Não, era chinês também. Chinês, né? É. Pois é. Eu acho que eu tenho basicamente só isso, assim, que eu lembro, né, agora. Se eu lembrar no meio aqui da gravação, eu falo outro. E quais os lugares mais legais, cara? Que tu conseguiu ir, assim, tu achou legal? Não foi tão caro, né? Porque às vezes tem lugares que são legais, mas é mais para pessoas ricas, como tu até falou um pouco da Suíça, né? A Suíça não é para qualquer um, assim. Então, o que tu viu de legal e tu recomenda? E que tem até uma estrutura boa para quem tiver, né? Como algumas vezes você tá trabalhando e viajando. Assim, é mais fácil responder essa pergunta. O que é legal no caso? Você quer dizer legal para trabalhar, legal para curtir? Porque Então, eu tenho várias cidades com diferentes tipos de legais, né? Então manda aí as diferentes e o porquê. Quais as legais e o que tu achou Certo. legal. Eu vou começar com a melhor para ciclismo, né? Porque eu gosto muito de pedalar, então eu sempre, quando eu estou viajando, se tiver uma oportunidade de pedalar, eu estou fazendo. A Holanda é o paraíso do ciclista. Assim, é um país fantástico. Você tá pedalando, tiver um carro, for atravessar na mesma rua, né? O carro sempre dá preferência para o ciclista, né? E é interessante porque na Holanda tem esse fato que ninguém usa capacete, né? E aí teve até um documentário que eu assisti sobre isso, que explicava, né, um pouco da cultura holandesa e falou que ninguém usa capacete porque 99% dos motoristas são ciclistas. Então, eles entendem o ciclista, eles também respeitam muito eles. Então, o trânsito flui muito bem, a infraestrutura é fantástica. Você pode viajar o país inteiro de bicicleta. Inclusive, isso é uma das coisas que eu estou planejando de fazer no futuro. Eu estou planejando de ir para lá e passar por uns 45 dias e ver quantas cidades que eu consigo visitar nesses 45 dias, só viajando dentro do país. Então, nessa questão de ciclismo e também do pessoal, né? Eu acho o holandês bem... Assim, eles são bem sinceros, né? Algumas pessoas falam que o holandês é uma pessoa bem direta, o que é verdade, mas eu particularmente eu aprecio muito isso. Então, se ele tiver um problema com você, ele vai falar na sua frente mesmo, ó, Derek, não gosto de você por conta disso, ou o que você fez foi errado e por aí vai. Então, eu acho isso bem bacana. Culturalmente, eu diria a Grécia é um museu vivo, principalmente Atenas. Atenas é uma cidade que
cada rua tem um pouco de história para contar. É impressionante como eles preservaram, né, a história da Grécia, e você, qualquer lugar que você está andando, você consegue ver e sentir, né, um pouco de história. Então, para quem gosta de fatos históricos, principalmente, né, do país, da Grécia, eu acho que é um lugar muito legal para visitar. Outro lugar que eu achei muito legal foi Tel Aviv, em Israel. Eu percebi que o pessoal de Israel ele é muito ativo. Então, o pessoal está sempre pedalando, correndo. Lá na praia de Tel Aviv, sempre o pessoal joga futevôlei, ou então joga vôlei, skate. Então, assim, sempre o pessoal está fazendo alguma coisa. E é uma cidade bem, bem jovem. Você vê que todo mundo é bem... Olha, sabe, o pessoal parece ser bem de 35 para baixo, bem jovem assim, e está sempre nativa fazendo alguma coisa. Eu achei isso muito interessante, traz uma vibe bem, bem legal para a cidade, né? E tanto é que quando eu fui para Israel, eu passei 10 dias e no último dia eu já fui pensando, cara, eu tenho que voltar aqui para passar pelo menos um mês, tem muita coisa para fazer. E outra coisa, para quem gosta de fatos históricos relacionados para a guerra, né? Eu falo isso porque, por exemplo, a minha companheira, ela gosta muito de fatos históricos sobre a Segunda, a Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente viaja para algum lugar que teve um pouco de história da guerra, né, a gente sempre faz um tour. A gente estava em Budapeste umas semanas atrás e a gente fez um tour sobre os judeus, né? Eles falam um pouco sobre o campo de concentração, o que aconteceu com os judeus que moravam ali na Hungria e tal. Então, assim, na parte histórica, eu diria que Bósnia tem muita história para contar, né? A Hungria também, a Áustria, Viena é uma cidade muito cultural, também tem muita história. Então, são bem legais nesse quesito, né? No quesito cultural. E a última que eu vejo na minha memória agora para quem gosta de festa, Ibiza. Ibiza é o lugar. O único problema de Ibiza é que é muito caro, né? Eles aproveitam do nome, que é bem famoso. Tem um motivo para isso, né? Os clubes de Ibiza, eu nunca vi uma infraestrutura tão boa. Tipo, para mim, eles estão no topo assim da pirâmide, e eles cobram mais por isso, né? Tem uma infraestrutura muito legal, é um lugar realmente propício para festa. Então, assim, para quem gosta de nightlife, lá é muito legal. Mano, acho que agora valeria tu falar novamente, né? Tu comentou no anterior, mas do teu blog, né? Tu tá trabalhando aí bastante, né? Tu falou que dá mais trabalho do que as pessoas imaginam criar um post bem feito e contar as histórias das viagens. Então, qual que é o endereço e o que o pessoal pode achar lá de legal? Sim, o meu blog, o nome dele é adventures2.com. E ele é basicamente sobre as experiências que eu tive, né, desde que eu comecei a morar aqui na Europa, junto com a da minha namorada também. Ela morou em 9 países, ela já viajou vários países também. Então, assim, nós dois juntos, nós temos experiências em 41 países, né, que a gente já visitou. E a gente decidiu escrever sobre o que a gente viu para ajudar também, né? E essa ideia, ela nasceu já basicamente porque a gente estava tendo dificuldade de achar lugares interessantes para visitar no Balcã, aqui nessa área da Sérvia, da Bósnia, porque tem muito lugar bonito aqui, só que a gente acaba escutando sobre esses lugares porque a gente conhece um amigo, que tem um parente, que tem um amigo, quem fala esses lugares para a gente. Mas, por exemplo, uma pessoa como você, que vai na internet e vai pesquisar coisas para se fazer na Sérvia, na Bósnia, você acaba que esses lugares você não acaba encontrando, a não ser que você conheça o nome deles, né? Então a gente decidiu escrever sobre isso, sobre destinos, né? E atividades que estão um pouco fugindo da massa turística, né? Do mainstream. Vamos falar de uns lugares também que são bons, mas não são tão conhecidos. E a gente uniu esse conceito com um conceito que a gente também gosta de ficar sempre ativo, né? Então, toda viagem que a gente faz, a gente sempre tenta pedalar, correr, a gente faz trilha, porque a gente tenta seguir uma rotina saudável. Quando a gente está aqui na nossa casa, a gente vai para academia, a gente também segue uma dieta, e a gente sabe das dificuldades que é manter uma dieta e manter um estilo de vida saudável
quando você está viajando, né? Porque você tá sempre curioso, vai querer experimentar a culinária local. Então a gente tenta minimizar os danos, né? Quando a gente está viajando, fazendo mais exercícios. E algumas refeições que a gente faz por conta própria, né? Para não comer todas as refeições só em restaurante, em fora, porque aí também bagunça um pouco da dieta. Então o nosso blog é basicamente sobre essas duas frentes. Bagunça a dieta e o bolso, né? E o bolso também. A gente sabe que comer em restaurante não é tão barato. Então, assim, essa é a ideia, né? Então, o blog a gente está tentando unir esses dois conceitos. E para quem acessar agora, a gente tem mais artigos sobre Sérvia, Bósnia, tem um sobre a Grécia que eu coloquei alguns dias atrás. Agora eu estou escrevendo sobre ciclismo em Montenegro, em Albânia, porque eu fiz um tour de 5 dias pedalando lá, foi fantástico. Então, estou dando um itinerário também baseado na minha experiência. Então é isso, a gente está basicamente transformando as experiências que a gente teve em itinerários para motivar a galera para conhecer mais o Balcãs e também para fazer mais atividade física quando estiver viajando, né? Para sair um pouco daquele ir para restaurante, hotel, sentar, comer, andar um pouquinho para ver ali, tirar umas fotos. Tem muito lugar também que não é muito famoso, mas que vale a pena explorar. Então a gente está tentando achar esses lugares e falar sobre eles para que as pessoas também conheçam. E para deixar o pessoal curioso, nomeia, sei lá, 3 lugares diferentes que tá lá já no blog que o pessoal pode aprender sobre itinerário, aprender o que fazer. Tem um lugar chamado Sutjeska, que é um parque nacional, é o maior parque nacional da Bósnia. E assim, para quem gosta de trilha, ele é um lugar assim, fantástico. Tem vários picos, tem várias trilhas. Dá para ir para lá e passar 5, 6 dias, cada dia explorando uma trilha diferente. Então, é um lugar que eu realmente recomendo, né? Então, tem um post lá sobre isso. Tem um post que eu fiz um pedal. Eu fiz um pedal saindo de Belgrado para a cidade de Valjevo. E a motivação desse pedal saiu porque eu estava querendo ir para lá e não tinha uma pista oficial, né, que eu conseguisse usar, que é só para bicicleta. Porque, infelizmente, a infraestrutura de bicicleta dos Balcãs não é tão boa, né? Não é igual a da Holanda. Então, um amigo meu falou, cara, tem uma rota alternativa aqui que dá para você usar. E aí eu fui lá no mapa, eu olhei essa rota alternativa e falei, olha, vou tentar. Então eu fui, fiz o registro, né? Gravei lá tudo que eu fiz e aí escrevi o blog sobre isso, né? Então tá lá também para quem quiser olhar. Desculpa, eu vou só me corrigir que não é Valjevo, é Novi Sad. Valjevo eu ainda estou escrevendo ele também, eu não publiquei. Mas o que está publicado é sobre Novi Sad, que é uma cidade que fica a uns 95 quilômetros daqui de Belgrado. Eu só queria falar só sobre um artigo que a gente fez, que eu acho que é bem interessante, que está lá no blog, que se chama... é uma pergunta, na verdade, né? A Sérvia é segura? E a gente fez esse artigo porque muita gente me pergunta, e também pergunta para minha namorada, como que é morar na Sérvia, porque rola um pouco de preconceito, achando que aqui tá tendo guerra, que eu já vi falar que pessoas andam com uma arma aqui, uma pessoa me falou, pô, mas você tá lá em Belgrado, eu ouvi falar que o pessoal anda com arma na mão lá, tipo, atira. Então, assim, para quebrar um pouco, né, a gente colocou a nossa experiência, a minha, e eu tô aqui há 7 anos, a minha parceira tá aqui há 4, então a gente pegou e englobou e fez um artigo falando sobre isso em vários quesitos, principalmente para quem é negro, né, a minha experiência ela é bem forte para isso. Para quem é LGBT também, a gente pega e fala a nossa visão, o que a gente vê que é para a galera da comunidade também. Então, esse artigo eu acho que é bem bacana para pegar e ter um pouco mais, ter uma visão melhor, né, de como é que é o país. Cara, sensacional. Obrigado por compartilhar, continuar, né, aquele episódio anterior que a gente falou um pouco do trabalho, agora mostrar um pouco fora do trabalho também, né, mas, novamente, como a gente até comentou antes de gravar, são coisas que a programação, né, ter escolhido ser programador acabou te proporcionando, né, ter escolhido algo que tu gosta e que tá te dando um retorno financeiro para aproveitar, né, porque a vida não é só fazer código, né? A gente tem que ter algum hobby e para algumas pessoas, para quem tem condição, o hobby é viajar.
E é legal estar fazendo isso, compartilhando também no teu blog e também aqui no podcast. Então, cara, novamente, brigadão mesmo. Pô, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero só botar um pouco de parênteses aqui, né? Na verdade, botar um caps lock sobre isso, porque eu acho muito importante para quem é programador fazer atividade física, né? A gente senta muito na frente do computador, pelo menos 8 horas. Então, se a gente não tiver um exercício depois daquelas 8 horas ali, acho que vai prejudicar bastante, né? Tanto é que eu tive um acidente 3 anos atrás, a minha clavícula deslocou, eu estava fazendo terapia, né, para resolver, e conversando com o terapeuta lá, ele falou que eu falei para ele que eu era programador, ele falou, cara, 99% dos programadores que aparecem aqui estão com problema no pescoço, né? Porque senta e aí fica curvado assim, e aí o peso da cabeça acaba fazendo aqui dar é torcicolo que a gente chama? Eu até esqueci a palavra. Sim. Mas ele pega, né, a vértebra e começa a espremer também, né? Tipo, Isso, alongar. exatamente. É isso. Então, assim, eu acho que justamente por eu ser um programador que eu me forço para fazer mais exercício e ficar sempre ativo, né? Ir para academia e fazer uns cards também do lado de fora para não atrofiar o corpo, né? Tem que deixar a manutenção em dia. É isso, né? É verdade. Muito bom, legal, faz muito sentido mesmo. Acho que a gente, né, essa geração tem problema na coluna, pescoço, pela falta de exercício e que o nosso corpo não foi feito para ficar sentado o dia todo, né? Então, fortalecer de alguma forma com exercício e se tu juntar isso viajando também, né, ainda melhor ainda. Exatamente. Cara, obrigado novamente. E para quem estiver ouvindo, não esquece aí de seguir tanto no Spotify, YouTube, Apple Podcast, Deezer ou qualquer outra plataforma para não perder. E a gente se vê na próxima. Derek também. A gente se vê em breve. Espero que em alguma viagem aí, né? Como eu te falei. E, cara, conheci muita gente do Couchsurf que depois eu encontrei em viagem, porque é engraçado, bizarramente, né? Essa história que eu te contei não é a única. De eu tô num país, alguém vê uma foto, fala, pô, eu tô aqui. Então, o mundo é pequeno e espero te ver por aí pessoalmente em algum lugar. E aí, quem sabe de dar uma volta de bicicleta aí também, né? Que é uma coisa que eu não faço faz tempo. Com certeza, vai acontecer, né? Eu tô preparando tipo o Brasil em maio, né? E a minha escala vai ser em Portugal, então eu tava conversando com minha namorada, a gente decidiu ir para Portugal e passar uns 10 dias, uma semana antes da viagem, viajando um pouco por Portugal e aí depois ir pro Brasil. Aí eu vou te mandar uma mensagem com as datas certinhas e a gente dá um jeito de se encontrar. Fechou, então. Até lá. Obrigadão. Valeu. Valeu, mais uma vez obrigado aí pela oportunidade e até a próxima.